E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou o Rafael Moura e o nome desse canal devia ser Mil Desculpas para colocar mais um pad. Para variar, vou mostrar como adicionar mais um pad na minha bateria eletrônica. Ele fez de novo! Bora pro vídeo! Como eu disse no vídeo passado, não vale a pena comprar todos os componentes para fazer um pad mesh head separadamente. No final das contas, acaba ficando mais caro do que comprar um tambor para converter ou modificar, seja ele novo ou usado. É mais barato comprar um tambor inteiro já com todos os componentes. E o que você não for usar no projeto, vende depois e consegue parte do investimento de volta. E para esse projeto eu fui nessa linha de pensamento. Comprei essa caixa 14x8 da PHX por R$420, que veio com alguns brindes, sendo que uma usada estava em torno aí de uns 350 contos seca. E por que uma caixa 14x8? Bom, se você não quiser ouvir essa parte da história, pula para esse minuto aqui. Tá aí ainda? Então vamos lá. Se você já me acompanha, já sabe, mas se é novo por aqui, vai saber agora. Eu tenho um certo toque quanto a dimensões dos tambores /pads. Sei que é frescura, que é apenas estética, a bateria não precisa disso para funcionar, mas para mim é muito importante. Como já falei aqui, detesto bateria eletrônica com um monte de pads iguais. Também já disse que eles precisam seguir uma certa proporção conforme aumentam de tamanho. Lá ele. Se vou acrescentar mais um surdo, ou se preferir um bumbo suspenso, como alguns bateras que eu curto, por exemplo, os do Korn, David Silveria e o atual Ray Luzier. Esse novo pad tem que seguir a proporção dos meus pads a ponto de parecer de fato com um bumbo suspenso. Se meus pads de surdo são de 10 e 12 polegadas e números ímpares estão fora de cogitação, o caminho natural é que esse pad seja de 14 polegadas de diâmetro por 8 de altura, que é equivalente a uns 20 centímetros, medida intermediária da altura entre meus pads de surdo 12 polegadas, que tem 17 centímetros de altura, e o pad do bumbo com 16 polegadas por 23 de altura. Fez sentido pra você? Que bom, achei um doido igual eu. Vamos pra próxima etapa que a loucura tá só começando. Essa aqui é a caixa PHX. Eu tô desmontando ela para anunciar as peças que eu não vou usar no projeto. Por exemplo, esse aro com 10 afinações. Nessa hora você deve pensar: se ele vai precisar de um aro para montar um negócio, o que ele vai vender? Pois é, com base em tudo que eu já expliquei até aqui, caso tenha visto, só respondo que, se meu pad de bumbo, que é a maior peça da minha bateria, tem 8 afinações, esse pad, que é a segunda maior peça da minha bateria, jamais poderia ter 10 afinações. Fez sentido pra você? Não? Que bom. Sua saúde mental tá em dia. Vou vender os 2 aros, as 2 peles e o sistema de esteira. Casco, parafuso e canoas eu vou usar. Essas vendas vão recuperar pelo menos metade do valor e com essa grana que eu vou comprar a pele muda e o aro de 14 polegadas com 8 afinações. Ou seja, só vou comprar uma coisa quando vender outra. Esse vai ser o desafio, mas provavelmente eu vou acabar comprando antes de vender. O ideal seria recuperar parte do investimento inicial e usar esse recurso para financiar o restante do projeto. Pessoal, só atualizando aqui que desde a gravação desse vídeo até ele chegar em você, muita coisa aconteceu, então vamos lá. É claro que ansioso do jeito que eu sou, eu não ia esperar até vender todas essas coisas para eu poder comprar as outras. Mas eu sempre tenho uma tralha anunciada aqui. Vendi esse casco de tom de 12 polegadas da minha bateria acústica por R$180. O sistema de esteira por R$70 e um quadro de bicicleta por R$120. Aí você vai me dizer: mas não vale porque não são peças da caixa. Vendi umas coisas para comprar outras e essa é a ideia central. O resto tá anunciado. Se quiser comprar, os links vão estar aqui na descrição. Com a grana dessas vendas já pude comprar o aro de 8 afinações por R$98 e só depois eu fui ver que era o aro da esteira, mas isso não faz diferença, porque eu vou cobrir com o perfil wood borracha, que aliás é outra compra que eu fiz e 2 metros saíram por R$30. E claro, a pele muda, que no vídeo já tá no tambor, por R$70. Então agora eu vou fazer algumas modificações no tambor que vai basicamente passar de 10 para 8 afinações. Isso é muito simples, tampei quase todos esses furos com esses pinos de madeira, mas antes precisei alargar os furos que eram de 4 para 6 milímetros. só deixando 2 deles de lados opostos.
Eles vão servir de referência para a nova furação. Cortei os excessos dos pinos e usei o aro para saber onde vão as canoas. Marquei a lápis e com um esquadro para o alinhamento dos furos. Usei os furos da antiga furação como referência para marcar os da nova. Uma folha de papel alinha o centro dos furos marcando em cruz. Como estava difícil enxergar as marcações e eu não queria arrancar o acabamento até fazer outro, tive que marcar de novo com uma chave Phillips para depois vir furando com a broca 6mm. Quanto ao acabamento, arranquei esse que veio nela e pintei tudo de preto por dentro e por fora. Devia ter feito isso logo no começo, ficaria mais fácil para fazer as marcações, mas como eu ainda queria manter esse, deixei quieto. Mais pra frente quero trocar o revestimento, então essa é uma solução provisória. A maior diferença desse projeto fica por conta do suporte. Não tem mais espaço no rack da bateria para colocar nem um palito de dente, quem dirá um pad desse tamanho. Então nem cogitei essa possibilidade. Desde o começo sabia que usaria minha antiga estante de caixa de bateria que já é projetada exatamente para esse tamanho de tambor. Contudo, o que ela não foi projetada para atender era a altura e o ângulo em que eu pretendia colocar esse pad. Então, da estante da caixa eu só usei a parte da garra presa num clamp que vai preso num pedestal de prata, o tripé dele. Clamp esse que eu fabriquei porque eu não tinha mais nenhum aqui. Mas como envolve solda elétrica, algo que a maioria não tem acesso ou conhecimento, nem gravei. Todo esse conjunto ficou muito bom, resolvendo o problema de centro de gravidade por causa do ângulo em que esse pad ficaria. Ainda bem que eu não vendi todas as peças da bateria acústica. No começo do projeto eu não tinha ideia de que elas ainda seriam úteis. Embora já tenha vídeo dedicado a como construir captadores caseiros aqui no canal, nesse projeto eu quis dar um passo além. Para não prolongar muito mais esse vídeo, vou fazer um outro dedicado somente a essa captação. Nesse teste ainda não era captação permanente com suportes impressos, mas no próximo já vai ser. Se gostou desse aqui, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos projetos. Muito obrigado pela sua audiência e até mais!